tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou fazendo essa videoaula aqui para a gente conseguir discutir um pouquinho melhor sobre Grécia, cultura e sociedade. Essa aula eu vou usar os slides que eu tinha feito, estão no Google Drive, vou deixar aqui também os links para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, beleza? Acompanha comigo os slides então. E hoje eu vou fazer a nossa aula para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como é que a gente vai falar sobre Grécia, cultura e sociedade. Vamos lá. Bom, uma introduçãozinha básica aí, né? Os gregos foram fundamentais para a formação da cultura e do modo de vida do Ocidente. Tal constatação se dá não só pela posterior influência grega sobre o modo de vida romano, mas antes pela capacidade dos gregos absorverem influências de seus vizinhos. E eu coloquei uma citação legal do Guarinello, que é a seguinte: não é uma visão falsa em si mesma. Falamos uma língua latina. Nossa cultura escrita deve muito aos clássicos gregos e latinos. Nossas leis e nossa democracia inspiram-se também em textos desse mundo antigo, e o cristianismo, que nasceu no Império Romano, é a nossa religião predominante. E eu coloquei um avisozinho para vocês que é super importante, que a gente fala muito de Grécia e de Roma como, na verdade, os fundadores da cultura ocidental, e eles são muito importantes, mas não são os únicos, né, gente? A gente tem que lembrar que, na verdade, temos vários outros grupos importantes também. Olha só. Importante lembrar que gregos e romanos fazem parte da identidade ocidental, mas não são somente esses dois grupos que formam o passado do Ocidente, que é fruto do intercâmbio entre diversas culturas, desde a antiguidade. Por isso, gregos, romanos e outros povos são importantes para entender a formação cultural do Ocidente. Então, a gente tem que lembrar que são vários os povos que vão formar, então, essa cultura ocidental, né? Essa palavra é muito legal, intercâmbio, né? É isso que vai formar, então, essa nossa cultura ocidental. Obviamente, sem esquecer dessa importância de gregos e romanos. Vamos para o próximo. Eu coloquei uma imagem que eu achei muito interessante sobre a questão da cultura e sociedade, porque tem um templo belíssimo, super importante de Atenas, que é o Párteno, né? A gente vai ter aí também nessa imagem um local onde a gente vai ter as peças teatrais sendo encenadas. Temos aí uma obra feita em cerâmica clássica, nós vamos comentar mais daqui a pouco. Tem uma imagem representando Sócrates, tem uma imagem representando a questão da matemática, todas essas coisas extremamente importantes aí no mundo grego que nós vamos discutir nessa aula aí, tá? Sobre as mulheres da Grécia, já comentamos algumas coisas extremamente importantes sobre isso. A primeira delas, gente, é que em geral as mulheres gregas elas não tinham direito político. Mas isso não vai significar que elas eram todas iguais, que a vida delas era igual. A gente já discutiu um pouquinho sobre isso quando falamos sobre Atenas e Esparta, né? Hoje vamos deixar isso um pouco mais claro. Ó, em Atenas, as mulheres eram educadas para cuidar dos assuntos domésticos e dos seus próprios filhos, né? Ponto. A função da mulher na sociedade era essa, né? Cuidar da casa e da prole. Já em Esparta é um pouquinho diferente. Não que as mulheres pudessem participar da política, por exemplo, mas elas já tinham uma possibilidade um pouco maior. Acompanha só. Em Esparta, existia uma preocupação com a saúde das mulheres. Como geradoras dos espartanos, elas deveriam ter uma boa saúde, preparo físico e chegavam até mesmo a receber treinamento militar, para suprir a ausência dos guerreiros espartanos que geralmente estavam em guerra. As mulheres espartanas tinham lugar de respeito na sociedade espartana, enquanto as mulheres atenienses não tinham o mesmo status em sua sociedade. Então dá para a gente ver um pouquinho da diferença em relação ao tratamento das mulheres. Infelizmente, em nenhum desses dois lugares, ou em nenhum local, nenhuma cidade-estado grega, as mulheres tinham um tratamento adequado, né, gente? Não podiam participar da política, votar, enfim, serem votadas, mas dentro das cidades existiam essas diferenças. Vamos para o próximo. Coloquei uma imagem que eu achei super legal sobre as mulheres de Atenas, então, né? O que elas poderiam fazer? Mostrando então que elas tinham aí principalmente a questão de ser caseira, tecendo longos bordados, cuidando da questão da casa, e do outro lado da mulher a gente tem os filhos, né? Que até os 7 anos de idade também ficavam, vamos dizer assim, na barra do vestido delas, né? Ou seja, era função delas também criar esses filhos aí, né? Os meninos depois tinham acesso ao estudo, treinamento para política, treinamento militar, mas as mulheres não, as mulheres já ficavam fazendo treinamento para ser donas de casa, vamos dizer assim. Em Esparta é um pouco diferente, e essa imagem eu achei bem legal, principalmente com a legenda dela. Olha só a legenda que bacana, gente. Regressa com teu escudo ou sobre ele. Uma mãe espartana, pintura de Howard David Johnson. As mulheres espartanas, elas já tinham se preparado desde cedo também para que seus filhos fossem para a guerra. Além daquela questão que a gente já viu ali, que as mulheres tinham um treinamento militar também, que elas tinham um cuidado com o corpo para gerar bons soldados, elas tinham também esse desapego, vamos dizer assim, em relação aos seus filhos. Afinal de contas, os filhos eles tinham que ser
tinham que servir para ser guerreiros de Esparta, né? E essa imagem com essa frase eu achei bem interessante, por isso eu coloquei para vocês também. Sobre a religião dos gregos. Os gregos eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da antiguidade. Mas, ao contrário dos outros povos, tinham uma grande intimidade com seus deuses, pois acreditavam que eles estavam a serviço das pessoas. Os deuses gregos possuíam características humanas, defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. A diferença existente entre eles e os humanos é que os deuses eram imortais. Geralmente, esses deuses e deusas eram associados a fenômenos naturais. A arma de Zeus, por exemplo, era o raio. As tempestades seriam o efeito de sua cólera. Por sua vez, os terremotos que eram comuns na Grécia eram explicados pelo mau humor de Poseidon, que batia com seu tridente no fundo do mar. E aqui tem algumas coisas que são bem interessantes a gente dizer, gente. Por exemplo, a diferença entre os deuses gregos e os deuses egípcios. Nós vimos que os deuses do Egito Antigo, eles tinham formas de humano misturado com animais, né? Era o antroposomorfismo. Aqui na Grécia, não. São deuses já com formas humanas mesmo, né? Inclusive com sentimentos de amor, raiva, ódio. Então, são deuses com características humanas. Tem uma principal diferença entre eles e nós. Eles eram imortais, né? A alimentação deles era diferente, se alimentavam de ambrosia, por exemplo, né? Só que eles, inclusive, entravam em contato com os humanos. E muitas vezes nós vamos ter, inclusive, filhos de deuses e deusas com humanos, né? Muitos desses vão ser, inclusive, cultuados como heróis, né? Esses semideuses, como é o caso do Hércules, que é o mais famoso deles. Ou então até mesmo do Ulisses, que é considerado também o semideus, né? Enfim, nós temos vários e vários casos aí, tem filmes vários baseados nisso, o próprio Percy Jackson, né, baseado nessa história toda do relacionamento dos deuses com os humanos, mas eu acho que é interessante a gente dizer sobre isso. Né? Os gregos acreditavam que os deuses habitavam o Olimpo, em nome de Zeus, o deus dos deuses. Eles celebravam os Jogos Olímpicos a cada 4 anos. A religiosidade grega se expressava através de rituais que se davam em torno de altares e envolviam músicas, canto e competições em homenagem a um deus, como era o caso dos Jogos. O Pártenon é um monumento religioso construído no século V a.C. em homenagem a Atena, deusa de Atenas. Sua construção destaca-se na paisagem e demonstra o poder de Atenas. Afrodite, Zeus, Apolo, Ártemis, Eros, Hades, Hermes, Perséfone eram deuses que povoavam a vida dos gregos na antiguidade e estavam presentes no cotidiano. Eram formas de dar sentido à vida e explicar o inexplicável até então. Nós falamos sobre isso também quando estudamos sobre o Egito, gente. Os deuses eles vão aparecer principalmente para tentar explicar esse mundo que as pessoas viviam, né? Aquela questão do inacreditável, do que ninguém conseguia explicar. Tudo isso era um pouco da função dos deuses. E os deuses tinham uma função tão importante na sociedade também, que existiam homenagens, né? A gente vai ver aí, por exemplo, que as peças teatrais eram homenagem ao deus Dionísio, as Olimpíadas homenagem a Zeus, a própria cidade de Atenas, uma homenagem à deusa, né? Enfim, tudo isso aí mostra como os gregos de fato levavam muito a sério, consideravam com muita importância os deuses naquele período. Coloquei imagens aí, representações, né, desses 12 deuses para vocês darem uma olhadinha aí também. Olimpíadas. Recebe o nome de Olimpíada a série de eventos desportivos que reuniam as cidades e estados da Grécia Antiga, derivada de festivais realizados em homenagem ao deus grego Zeus. Os Jogos Olímpicos eram a mais importante festa pan-helênica. Deles só podiam participar homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Participavam atletas originários das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes colônias. A participação feminina era proibida. Após a primeira Olimpíada, ficou acertado que os Jogos seriam realizados a cada 4 anos, durante os meses de julho ou agosto. E aqui tem alguns dados interessantes sobre as Olimpíadas, né, gente? Primeiro, mulheres não podiam participar e nem sequer assistir. Tá? Segundo, uma festa então em homenagem a Zeus, né? E que vai ser uma festa tão importante que durante esse período a gente vai ter até mesmo as guerras sendo paralisadas. Nós vamos comentar sobre isso também. Os vencedores eram tratados como verdadeiros heróis quando retornavam para suas cidades. Como símbolo de sua vitória, os campeões recebiam uma coroa de louros. As Olimpíadas eram anunciadas pelo Conselho de Olímpia, com meses de antecedência. Durante sua realização, era declarada trégua para todas as guerras. Na cidade, armas eram proibidas e enfatizava-se a convivência pacífica, inclusive nos jogos. Por mais que existissem rivalidade entre atletas e cidades, todos conviviam por uma semana sublimando questões políticas e econômicas que permeavam as relações entre as polis.
Na atualidade, de forma semelhante, os Jogos Olímpicos buscam promover a união entre os continentes por meio do esporte. Então, na época da Olimpíada, gente, as guerras eram paralisadas, as pessoas de fato elas iam assistir aquelas lutas, aquelas provas, né? E aquilo era muito importante. Os vencedores eles chegavam em suas cidades natais e eram muito bem recebidos, né? E é legal dizer então essa questão aí que mesmo cidades e estados rivais paravam durante a Olimpíada e ficavam em paz. E a ideia dos Jogos Olímpicos atuais também é essa, né? É um período de realização de jogos, de confraternização, de paz e de respeito, né? Infelizmente, a Olimpíada de 2020 ela vai ser adiada, né, por causa do coronavírus, mas ela vai acontecer ano que vem, em 2021. O teatro. O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas, sobretudo para o deus Dionísio, o deus do vinho, o deus das festas. Essa era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, fertilidade e vinho. Nas celebrações dionisíacas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores, sendo muito utilizada no teatro grego. As mulheres também não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs da polis. Dessa forma, as máscaras antes utilizadas como artefatos ritualísticos podiam representar personagens de ambos os sexos. Então, como a gente não podia ter atrizes naquela época, as mulheres não podiam encenar, gente, muitas vezes eles utilizavam máscaras para simbolizar, inclusive, mulheres, né? Então a gente vai ter essa celebração em homenagem ao deus Dionísio. A gente vai ver aí uma representação de um teatro belíssimo, né? Vocês vão ver como é que era o tamanho e tanto de gente que de fato assistia a essas peças teatrais. Olha só. Aqui a gente tem um exemplo então das máscaras gregas, né? Diversas máscaras representando aí deuses, pessoas comuns, entidades da cultura grega, enfim, muito representativa nesse período aí também. A arquitetura dos teatros gregos possuía como característica marcante as construções ao ar livre, chamados de teatro de arena. Em forma de meia-lua, visando uma melhor acústica, eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia. Na época clássica, diversos teatros foram construídos na Grécia. A gente pode destacar o Teatro de Delfos e o Teatro de Dionísio. Na Grécia Antiga, importante dizer, nós vamos ter dois tipos de teatro. Acompanha aí. A tragédia grega, que trata-se do gênero teatral mais antigo de todos, que baseia-se nas histórias trágicas e mitológicas, como o medo, a morte e o terror. Ou seja, a tragédia é um gênero artístico que representa uma peça teatral ou poema com um final infeliz. Assim, na tragédia, os personagens eram deuses, reis e heróis, enquanto na comédia eram homens comuns. Os mais importantes dramaturgos gregos desse gênero foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Na aula do SPE, eu vi a professora comentou também sobre a questão do teatro, né? E é muito importante como a arte vai ter uma influência também na vida dos gregos, né? Eles vão, de fato, paralisar também suas atividades, geralmente no final de semana, no período da noite, para assistir às peças teatrais que reuniam boa parte da polis ali também. A comédia trata-se de um gênero teatral crítico, baseado em sátiras, e que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. Então, gente, enquanto a tragédia vai falar de um final infeliz, vai ter geralmente vai pegar uma questão envolvendo deuses ou tabus da sociedade, a comédia vai utilizar de sátira, do humor, para poder falar de questões do dia a dia dos gregos, né? A comédia ela é menos comum do que a tragédia naquele período, mas é também um estilo muito importante. Os principais autores desse estilo aí da comédia é o Aristófanes e o Menandro. Olha só que legal essa imagem do teatro grego, né? Esse então é o antigo teatro na Acrópole grega de Atenas, né? Olha o tanto de gente que cabia, gente. E a acústica do teatro também era muito bem pensada, para que as pessoas nos pontos mais altos conseguissem escutar. Afinal de contas, naquela época não tinha microfone, por exemplo, né? E o teatro era céu aberto. Então a acústica do local tem que ser muito bem pensada também para a encenação das peças. Filosofia, busca do uso da razão. O clima de liberdade e de troca de ideias existentes na maioria das cidades gregas favoreceu o desenvolvimento da filosofia na Grécia. A filosofia busca explicar tudo o que existe, os seres humanos, o mundo, os acontecimentos, etc. Entre os principais filósofos gregos estão Sócrates, Platão e Aristóteles, que viveram entre os séculos 5 e 4 a.C. A filosofia, então, gente, vai buscar explicações para esse mundo que os gregos estão enfrentando, né? Afinal de contas, como é que eles devem encarar esse mundo
como é que eles vão conseguir entender o funcionamento, o mecanismo do convívio das pessoas, do próprio planeta Terra. Tudo isso é a filosofia e vai lançar perguntas e questionamentos para tentar encontrar respostas. E esses três aí que estão no final da página são os três filósofos mais famosos desse período aí da Grécia Antiga. O Sócrates, que vai dizer conhece-te a ti mesmo, né? Ele vai implementar uma ideia de que é necessário você fazer questionamentos para se autoconhecer, para você conseguir questionar também as coisas ao seu redor. O Platão, que vai dizer aí sobre a importância do mundo das ideias, né? Vai falar um pouquinho também sobre a questão aí não só do plano visual, não só do que eu consigo ver, mas aquilo que eu consigo pensar e racionalizar, né? O uso da razão é extremamente importante nesse período aí, inclusive para Aristóteles também, né? Que busca a ideia da experiência, o uso da lógica para poder, então, encontrar respostas para essas perguntas importantes aí, né? Que os gregos faziam e que nós fazemos até hoje também. Na medicina, a gente vai ter um cara muito famoso lá, né, o Hipócrates de Cos, que é considerado o fundador da medicina ocidental. Ele vai descobrir que as doenças, gente, possuem causas naturais. Isso numa época em que se acreditava que as doenças ocorriam por força do destino ou por vontade dos deuses. O Hipócrates vai ser o primeiro estudioso a perceber a relação entre o modo de vida de um paciente e a doença contraída por ele. Ele vai então conseguir chegar à conclusão que a falta de cuidado com a higiene vai causar determinadas doenças. Esse ensinamento do Hipócrates ele é fundamental para a gente até hoje. Né? É ele que vai perceber então que é importantíssimo os hábitos de saúde, né? Coisas que são simples para a gente hoje, mas que antigamente não eram tanto. Por exemplo, lavar as mãos é algo fundamental nesse processo. Né? O Hipócrates vai ser muito importante nisso tudo aí. Nessa época de coronavírus, onde a gente tem que lavar bastante a mão também, é sempre importante lembrar desse médico grego aí. Coloquei uma imagem para vocês aí, né, mostrando uma cerâmica feita no período com um médico tratando de um doente na Grécia Antiga. Em questão da arte, nós vamos ter dois tipos aí na Grécia, né? Dois estilos principais, a escultura e a pintura. Na Grécia Antiga, as esculturas eram expostas principalmente em locais públicos, como templos, fontes e praças. A maioria delas eram obras encomendadas pelo governo da cidade. Os escultores gregos da época clássica se esforçavam para reproduzir a figura humana de forma harmoniosa e respeitando suas proporções. A escultura grega é belíssima, né, gente? Eles tentam de toda maneira retratar todos os detalhes da figura humana, todas as nuances, curvas. Eles tentam pegar, colocar na escultura ali todos os detalhezinhos mínimos, né, que existem no corpo humano. As pinturas gregas em vasos de cerâmica, usadas para armazenar e transportar alimentos, são obras de grande valor artístico e, ao mesmo tempo, importantes fontes para o estudo dos antigos gregos. Elas geralmente retratam cenas mitológicas ou do dia a dia, esporte, amor, trabalho, etc. Entre as técnicas de pintura criadas pelos gregos, duas são mais conhecidas: a técnica de figuras negras e a de figuras vermelhas. E eu coloquei para vocês exemplos. Olha só essa escultura aí mostrando um atleta olímpico grego. Olha só, a gente repara um pouquinho no dorso dele, né? Mostrando também as divisões do corpo. Olha só o braço, a perna, tudo é muito bem trabalhado na escultura grega. E exemplo também da pintura feita em vaso de cerâmica. Né? A gente tem aí as figuras negras na ânfora, temos também as figuras vermelhas, enfim, mostrando um pouquinho então dessa questão aí da arte que os gregos deixaram para nós até hoje. Em relação à história, gente, os gregos têm uma importância muito grande para o estudo da história. Né? Acompanha aí. Entre os gregos, a história foi desenvolvida por meio de relatos, que diziam sobre eventos considerados importantes ou que explicariam a origem das coisas, não sendo prontamente sistematizada como um campo de conhecimento. Vemos que esse interesse dos gregos sobre a recuperação do passado se confundia com a poesia e a mitologia. As obras Ilíada e Odisseia, por exemplo, reportam episódios do passado grego, mas não trazem algum tipo de respaldo que lhe conceda a ideia de verdade. A primeira tentativa de promover essa separação da história de outras narrativas existentes na cultura grega aconteceu graças à ação de Heródoto de Halicarnasso, popularmente conhecido como pai da história. Heródoto teve como principal obra as Guerras Médicas, onde falava sobre o confronto desenvolvido entre os gregos e os persas. Nesse trabalho, o historiador buscou empreender um método de pesquisa bastante particular. Para fazer um relato conciso sobre esse evento militar, Heródoto acreditava que, primeiramente, teria de conhecer profundamente cada um dos povos e locais em que o conflito aconteceu. Dessa forma, sua investigação sobre o passado
contou com a realização de várias viagens à Península Itálica, à Ásia Menor e ao Egito. Entretanto, ainda influenciado por sua cultura, esse estudioso interpretava os fatos ocorridos como uma manifestação da vontade dos deuses. Meninos e meninas, o Heródoto ele vai ser super importante para a história, porque ele vai tentar desenvolver os primeiros métodos de pesquisa, né? Para ele era importante conhecer o local do qual ele estava falando, por isso ele vai fazer essas viagens que foram citadas. Contudo, ele ainda vai se basear muito no escrito da sua história em relação à vontade dos deuses. E isso é um problema. Ele vai associar tudo que acontecia na história como diretamente desígnio dos deuses gregos. O Tucídides, que nós vamos falar agora, ele já vai tentar separar essa questão aí empírica da vontade dos deuses gregos. Acompanha aí. Tucídides, 460-396 a.C. Foi o primeiro historiador grego a tentar promover essa dissociação entre a vontade dos deuses e o sentido daquilo que aconteceu no passado. Segundo esse historiador, os eventos históricos seriam fruto dos interesses políticos dos homens. Autor da obra História da Guerra do Peloponeso, Tucídides procurou narrar objetivamente os acontecimentos ligados a esse conflito, apesar de demonstrar algum favor à sua cidade-estado Atenas. Demonstrando o lugar que esse campo do saber ocupava na cultura grega, o filósofo Aristóteles teceu alguns comentários que tratavam sobre a diferença entre história e poesia. Para ele, a forma de escrita utilizada por um autor tinha pouca importância para compreender o que era história. Na verdade, o que vai definir a história é o interesse em se falar sobre coisas de natureza particular. Em contrapartida, a poesia utilizaria de seus personagens para debater coisas que seriam comuns a todos os homens. Então, gente, esse estudo do Tucídides e essa fala do Aristóteles vai basear muito sobre o ensino de história durante vários séculos, né? Essa questão aí, então, da pesquisa, do distanciamento dos deuses em relação aos acontecimentos, da ação humana, tudo isso aí vai ser super importante para o ensino da história que a gente vai ter a partir desse momento, beleza? E aí, para finalizar esse slide, coloquei para vocês uma referência bibliográfica. Joia? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Os slides deram um pouquinho de trabalho para fazer, comentar também não foi muito fácil, mas eu acho que consegui tirar as principais dúvidas, questionamentos que vocês poderiam ter e fiz um resumo bem interessante sobre o capítulo, né? Qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui para mim nos comentários do YouTube, ou então manda no meu e-mail, mensagem no Positivo On, a gente vai se comunicando nesse período aí, beleza? Até o nosso próximo vídeo então, pessoal. Tchau, tchau.